Olá, seja bem-vindo ao podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da Câmara Municipal, e hoje vou conversar com o vereador professor Enilson, do Cidadania. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite e vir aqui hoje. A alegria é toda minha, Poliana, é um prazer sempre estar aqui compartilhando e conversando um pouquinho sobre várias situações, não só no pessoal, mais profissional, mas acima de tudo sobre o interesse de Fortaleza. Com certeza. E vem da área do Bom Jardim, nascido e criado. Cria do Bom Jardim. 45 anos, né? 45 anos, nascido e criado no Bom Jardim, ainda quando o tempo que era uma ocupação, onde era praticamente matas fechadas, casas distantes uma da outra. Tive infância, pé no chão, banho de rio, riacho, pescaria, jogo de bola, tive infância. Como é que foi isso, assim, essa infância raiz, que a gente chama aqui do bom cearense? Isso. Meu pai e minha mãe vieram de Sobral e peregrinaram em alguns bairros de Fortaleza. Quando eles vieram de Sobral, foram morar no Pirambu, depois foram para o Vila União, né? Isso, meus irmãos foram nascendo, eu sou o mais novo de 8, né? E até que meu pai conseguiu comprar um terreninho de uma ocupação no Bom Jardim. Então, foi onde nós viemos. E foi lá onde eu nasci, na mesma casinha que nós estamos até hoje. E era uma situação difícil, né? Era uma realidade meio que interiorana. Umas casas longe uma da outra. Para a criança não existe dificuldade, não existe muita a noção da dificuldade financeira. E existe o brincar, né? Então isso eu aproveitei bem. Meus pais realmente sentiram toda a dificuldade de uma realidade financeira, estrutural, casinha de taipa, mas para mim era mil maravilhas, né? Nós saímos de manhã, íamos soltar pipa, pescar, tomar banho de açude, não tínhamos água encanada. Quando minha mãe ia lavar roupa no riacho, era o dia mais feliz da minha vida, porque enquanto ela lavava roupa, eu estava tomando banho nos riachos ali do Bom Jardim, que hoje, infelizmente, são canais ali que muitas vezes recebem água de esgoto, mas que na minha infância era águas cristalinas ali. Então, enquanto meus pais sofriam a realidade social, eu vivenciava dentro da ingenuidade, dentro da pureza infantil, o que a natureza oferecia. Vereador, quer dizer que era casa de taipa? Isso, casa de taipa, chão batido, eram redes cruzadas, né? Ou seja, a gente ouve muito isso daí do interior, né? verdade, do Ceará, era uma mas realidade, aqui também... Era uma realidade de interior, né? Realidade interior, onde tinha ali dois, três cômodos levantados, e nós tínhamos ali 8 filhos, né? 8 filhos, minha mãe ainda criou mais 2, eram 10, né? Eram 10 que as redes se cruzavam por cima da outra, mas que foi uma infância feliz, né? A gente, enquanto família grande, foi uma infância feliz. É o pai Valdemar, o seu Valdemar, e a dona Helena. Exatamente. O que eles faziam para dar de comer para essas crianças, né? O que eles trabalhavam, enfim. Meu pai, ele trabalhava entregando leite, né? Ele entregava leite ainda na antiga Sila. Então, que ficava ali na Luciano Carneiro, ele saía 2 horas da manhã de bicicleta do Bom Jardim para Luciano Carneiro para começar a entrega dos leites, né? E chegava em casa 3, 4 horas da tarde, né? Então era uma rotina que meu pai tinha, normalmente ele ficava em casa aos domingos, e minha mãe tinha que cuidar da prole, né? Eram 10 ali, corria para pegar um no campo, corria para pegar outro no riacho, brigava com um, tinha as meninas e tudo isso. Então, assim, minha mãe foi uma guerreira, teve que cuidar ali de 10 crianças, né? E a própria realidade, à medida que a gente ia crescendo, tinha que buscar um mercado de trabalho. Então, a realidade de todos os meus irmãos, quando chegaram nos 12, 13 anos, ter que sair para o mercado de trabalho, né? Meu irmão mais velho foi lavar carro, né? Os meus 2 mais velhos, aí depois vem o outro que foi trabalhar num mercantil de entrega, né? Chegamos a trabalhar de servente de pedreiro. Então, assim, à medida que a gente foi crescendo, nós tivemos que trabalhar para poder ajudar, porque a gente começou a vivenciar realmente a dificuldade da dificuldade social, que a gente não sentia quando criança, mas chegando na adolescência já passa a sentir. Agora, você que está escutando, preste atenção. Ele está falando, então, de uma realidade, né, de uma família grande, de uns anos, então, casa de taipa, muita gente, tudo, aperto. Agora, como foi que conseguiu se formar em filosofia, história, fisioterapia e agora ainda está fazendo odontologia? Exatamente. Meus irmãos brincam muito, dizem que eu nasci em berço de ouro. Né? Caçula. Caçula, né? Eu nasci em berço de ouro. E eu lembro de muitas dificuldades, né? Eu lembro minha mãe ter que pegar 3 ovos e fazer farofa de ovo ali para todos os filhos. Isso eu lembro dessa realidade.
Quando eu nasci, meu pai trabalhava na Sila, então ele conseguia trazer alguns laticínios para casa. Então ele disse que eu cresci à base de iogurte e leite, né? Por isso que eles falam que eu nasci em berço de ouro, mas eu lembro de muita dificuldade. E uma coisa que minha mãe nunca abriu, apesar de toda a dificuldade, foi da educação dos filhos. O que tirou os seus filhos da escola foi a dificuldade da realidade social e financeira. Foram meus irmãos que não aceitando que meu pai pudesse manter sozinho a família, trabalhar sozinho e manter uma grande família, aos poucos eles começaram a ter que deixar a escola para poder trabalhar. E como eu fui o mais novo, então à medida que eles foram trabalhando, a condição em casa foi melhorando, a entrada de alimento e tudo isso, né? Então, meu pai, quando eu estava na adolescência, ele conseguiu botar um negócio próprio, que é um pré-moldado. A gente fazia no quintal de casa pias, jarros, vigas. No quintal de casa. No quintal de casa, cimento. Então eu comecei a trabalhar com o meu pai, mas ele disse, meu filho, eu só não quero que você pare de estudar. Então eu trabalhava um turno e estudava o outro. Qual que era a escola? Eu estudava na Escola Estadual Presidente Humberto Castelo Branco, ali no Montese. E sempre se destacava ali. Exatamente. Então, muitas vezes, eu só tinha o dinheiro da passagem. Por isso que eu falei muito nessa questão da gratuidade que o Sarto conseguiu para os estudantes. Passe livre. Passe livre, porque muitas vezes eu tinha o dinheiro da passagem de ida, que eu saía meio-dia de casa, só o quente não dava para ir a pé. Mas várias foram as vezes que eu tive que voltar a pé, do Montese para o Bom Jardim. Né, o solzinho frio, então a gente vinha ali cantando a moça febril ali pelas calçadas. Aí comia na escola, né? A refeição fazia lá ou não? Não. Nós comíamos em casa, né? Eu almoçava em casa e na volta comia de novo chegar em casa, né? Mas na escola a gente não podia, tinha uma cantina, mas a gente não podia comprar e lá não oferecia. Não oferecia então para os alunos. Porque hoje em dia, né, a maior parte das escolas municipais e estaduais tem, e às vezes é a refeição do dia daquela criança ou daquele adolescente. Então, verdade. E é interessante também porque, nesse sentido, passado o tempo, a gente ainda entra nos pormenores, mas teve a fundação importante de uma instituição, o Instituto Confia Brasil. Isso. E isso há mais de 20 anos. A gente está falando de um vereador de 45 e de uma instituição dessa, que já tem mais de 24 anos, dia 19 de fevereiro. Então era bem novo quando fundou. Pois é, exatamente isso. Por mais que meus pais, meu pai ele não sabe ler nem escrever, minha mãe é alfabetizada, mas não sei, é a alfabetização do interior, né? É o básico. É o básico, é o saber ler e escrever. Não se denominava por séries, né? Eram várias crianças estudando numa sala só, então ela se alfabetizou. Ela sabe ler e escrever, meu pai não sabe. Mas eles lutavam para eu estudasse. Mas, porém, eu não tinha referência em casa. Eu era o filho mais novo, todos os meus irmãos trabalhavam, né, fora, posto de gasolina, lavando o carro. Eu não tinha essa referência em casa. Então, o meu desejo era terminar o ensino médio, antigo segundo grau, para eu poder trabalhar. Tanto que a minha opção existia no nosso tempo, que era uma opção de segundo grau, que era o segundo grau técnico. Você escolhia fazer ou pedagogia, ou enfermagem, ou administração, ou contabilidade, ou científico para quem quisesse ir para a faculdade. E eu escolhi fazer administração, né? Que a minha intenção era terminar o segundo grau e começar a trabalhar e ajudar a família num emprego melhor, né? Ou seja, qual era o emprego melhor? Era um auxiliar de escritório e trabalhar alguma coisa que fosse menos braçal, porque eu trabalhava com cimento, eu virava massa, né? Então, a ascensão de vida primeiro era poder ir trabalhar no escritório como agente administrativo. Porém, eu me engajei numa igreja, fui fazer crisma num local mais abastado, né? Fui fazer lá na Parquelândia, aliás, no Benfica, na Igreja dos Remédios. Fez lá, crisma. Fiz lá o curso de crisma e lá eu conheci uma outra realidade. E aí ampliou a visão, não precisa. Foi a primeira vez que eu escutei uma pessoa falar de vestibular, né? Que tinha jovens que estudavam no Farias Brito, no Ari de Sá, e eu estudava administração. Então ninguém falava em vestibular. Eu não sabia o que era. Eu terminei o meu segundo grau sem saber o que era vestibular. E na igreja foi que eu vi alguns jovens fazendo vestibular e como é isso? Eu disse, pô, eu quero fazer isso aí também. Foi onde eu descobri que, como bom filósofo, né? Como diz o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu descobri ali naquele momento que eu não sabia de nada. Fui fazer o vestibular, zerei todas as provas, fui reprovado. Mas, assim, aí isso aí instigou ainda. Eu sou muito determinado naquilo que eu quero. Então,
Fiz 2 vezes, fiz 3 vezes, fiz 4, fiz 5, fiz E 6. estudando em casa? Estudando em casa, pedindo livros. Tive que voltar para pegar livros da 5ª série, para ver o básico da matemática, porque no ensino médio eu não vi física, não vi química, e matemática só vi financeira e não vi biologia. Então era uma deficiência muito grande e uma injustiça muito grande eu disputar com aqueles que tinham visto tudo. Então eu tive que começar do zero, né, de livro de ciências lá da 5ª série. E da 7ª vez eu consegui passar na Universidade Estadual do Ceará para filosofia, né? E para você ter uma ideia, foi por isso que eu quero chegar no Confia Brasil. Sem querer, eu acabei me tornando notícia no Bom Jardim. Como no interior... E tinha quantos anos quando passou para a filosofia, nesse caso? Tinha 19 anos. Novo também. Tinha 19 anos. Tentei do 16 aos 19, tentei passar com 19 anos. E virei notícia no Bom Jardim. Como acontece no interior, nunca ninguém lhe chama pelo nome, eles chamam pelo filho do. Aí... Né? E onde eu chegava... No caso, era o filho do Valdemar ou era o filho da Helena? Era o filho do Valdemar, o filho do seu Valdemar. Né? Aí onde eu chegava, pai, você é o filho do seu Valdemar que passou na faculdade. Eu ia na bodega, é o filho do seu Valdemar que passou na faculdade. E eu notei que eu causei um choque cultural e valor. social na comunidade, porque não existia jovens ali que tinham a experiência de estar na universidade. E eu tinha conseguido chegar na universidade. E conversando sobre essa história com alguns colegas da faculdade, nós resolvemos fazer um cursinho comunitário no Bom Jardim, para que outros jovens pudessem entrar também na faculdade. Então veio alguns amigos meus da faculdade, um veio na história, português, a gente se revezou para a gente... Né, meu pai tinha um pré-moldado no quintal e ele tinha uma sala de material. Né, então eu desocupei essa sala de material, arranjei umas cadeiras, a gente botou o cursinho, a sala, e foi onde começou o projeto Confia Brasil. Foi ali, no quintal de casa. No quintal de casa, né? Eu acho linda essas histórias. Me lembrou um pouco da tia Francisca, claro que em outro nível, mas a tia Francisca também, né, fez uma associação hoje com milhares de crianças, de jovens, e foi sem ter o que oferecer, mas com muita vontade. Então tinha muita vontade, né, de dividir esse conhecimento, essa sensação de que você pode ter um sonho. E com certeza a partir daí muitas pessoas mudaram de vida. Bastante, né? E é gostosa a experiência. Eu trabalhei 10 anos como fisioterapeuta no Hospital Geral de Fortaleza, e uma vez eu na fila do almoço, né, que a gente descia para almoçar no refeitório, chegou uma jovem lá, né, olhou para mim e disse: professor Enilson, chamou de professor lá dentro da realidade hospitalar, então foi minha aluna, porque eu ensinei, né, ensinei há muitos anos. Aí eu olhei: oi, tudo bem? Você foi minha aluna, né? Ela, fui. Eu, aonde? Ela, eu fui sua aluna no cursinho Confia Brasil. Passei em nutrição e hoje eu sou servidora do Estado. Né? Então, é gratificante. Ou seja, uma pessoa que está na minha realidade do Bom Jardim hoje, nutricionista, servidora pública. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena. E a partir daí veio se expandindo. Notei que muitos jovens não queriam entrar na universidade, mas queriam uma profissão. Então, nós começamos a colocar cursos profissionalizantes. Depois notei que alguns queriam concurso público, nós começamos a botar preparatório para concurso, abrimos uma escola. Hoje nós temos 5 creches. E eu estava com um número de 3, então já aumentou, parceria 2. Com a Prefeitura de Fortaleza. Eram 3, após o mandato nós ampliamos para mais 2, temos 5 creches. Hoje nós temos vários cursos. Todas lá naquela área, as 5 creches? Hoje a gente se espalha entre Bom Jardim e o Grande Conjunto Esperança. Aí ajuda, né? Ajudar a mãe que precisa trabalhar, ajudar a criança também que não fique solta ali. Tem crianças que vêm fazer a refeição na creche, né? Que não tem o que comer em casa ainda hoje. Ainda passamos por essa realidade na periferia de Fortaleza. Né? Ou então para os pais poderem trabalhar ou poderem estudar. Então, hoje nós já temos quase 500 crianças com as nossas creches. E temos curso de informática, temos curso, temos esporte, temos karatê, taekwondo. Recentemente, um atleta foi campeão mundial, né? Então, aliás, pan-americano. Então, assim, teve seus frutos. Eu sempre falo que a minha trajetória hoje para chegar na Câmara Municipal, que, como eu disse, é mais uma determinação, que uma liderança da periferia que não configurava em lista nenhuma, hoje chega a ser vereador da 5ª maior capital do Brasil. E eu sempre falo que hoje o trabalho social, muitos vereadores querem enveredar para o trabalho social, comigo foi o contrário. Eu não tenho um trabalho social hoje na periferia porque sou vereador, é o contrário. Eu sou vereador porque eu tenho um trabalho social na periferia. O trabalho social te empurrou, veio te trazendo, né, com uma necessidade de ampliar esses projetos. E eu fiquei curiosa para saber
10 irmãos, né? Na verdade, contando já com você. Teve algum outro que também conseguiu se formar? Pronto, aí como eu disse que foi difícil para mim, porque eu não tinha referência em casa, né? Eles tiveram, eu foi fui você. o primeiro a me formar. Uhum. Então, hoje eu passei a ser a referência da família. Hoje, dos meus 8 irmãos, 5 são formados. Nossa, né? São que 5 legal. formados. Recentemente, mais 2 sobrinhas se formaram e sempre eu fico feliz que nos enunciados das publicações de formação, eles agradecem a mim por essa referência. Né? Então, eu fico feliz por essa referência. Né? Hoje, de uma família que tinha subempregos, hoje, os mais velhos não conseguiram se formar, até porque eles não conseguiam mais, tinham família, mas que hoje já estão bem estruturados também, encaminhados. E eu fico feliz, apesar de ser o filho mais novo, ter me tornado a referência da família. Soube aproveitar a oportunidade de ter sido um pouco mais, né, assim, cuidado no sentido Cuidado por eles, né? Deles, até cuidado por família. eles, também agradeço a minha família. Se eu me tornei referência também porque eles me deram meus irmãos, me deram esse apoio. Meu irmão mais velho tem 62 anos, né? Seus pais ainda estão vivos? Estão vivos, graças a Deus, 83 e 82 anos, lúcidos. Mortos de felizes, né? Comandando a família. Ai do filho que ainda desobedecer. Todo domingo tá toda a família lá com eles, né? Então, assim, meu pai ainda tem mão de ferro para conduzir a família. Hoje mesmo, né? Porque ele pediu para eu receber uma pessoa lá, já ligou para mim. Olha, eu marquei com fulano 5 horas lá no instituto. Não falte. Eu, sim, senhor pai. Respeito né? ao Então, pai assim, até hoje. Ele ainda com mão de ferro, ele conduz a família. É interessante, porque quando eu escutei os primeiros relatos, não me trouxe essa ideia de rigidez. Parecia, sim, que era uma grande parceria na família. Mas também tinha os momentos de puxão de orelha? Como é que era isso? Meu pai, ele é muito emotivo. Ele chora por tudo, ele ama demais. Mas quando eu digo que a mão de ferro, não é pelo poder da arrogância, mas é pelo respeito que nós tínhamos. Meu pai, a gente não podia passar no meio de 2 pessoas, que ele só olhava. Né? Uma criação tradicional, sentar à mesa de roupa. Mas também amou demais. Tanto minha mãe, meu pai, infelizmente pela questão do trabalho, era mais ausente, mas amou demais. No domingo ele ficava com a família. Meu pai, graças a Deus, não bebia, não fumava, era o dia inteiro dentro de casa com os filhos. Né? Então, meu pai foi muita referência para toda a família. E ainda hoje, ele é amado, respeitado e honrado por todos os filhos. E nenhum sequer tem coragem de contradizê-lo. Tá vendo aí, né? Então, uma pessoa, independente de ser vereador, que tem aí suas formações acadêmicas, que tem ainda ambições nesse sentido também dos estudos, mas sabendo de onde vêm as raízes e que deve obedecer, respeitar, mesmo o pai tendo ali uma condição, né, de não ter o conhecimento, não teve acesso. E como é que é, então, em família? Domingo, almoço, como é que vocês confraternizam? A gente começa a chegar no café da manhã, né? Eu acho que a partir de 8 horas, 7h30, já é regra lá em casa. Todo mundo mora por ali, perto? Todos moram perto. Nós temos só um irmão que mora mais distante, ele só vem a cada 15 dias, porque é mais distante, porque ele teve que ir trabalhar no interior, né, em Tururu. Mas todos os outros moram ali, tudo em cima, igual pombo, né? Eu que moro mais alguns quarteirões distante, mas todo domingo está todo mundo lá, né? São esses 8 filhos, né? 2, que até é engraçado, nós temos 2 filhos que foram adotados, e esses 2 filhos hoje são casados um com o outro. Eles vieram da onde? Como foi a história de chegar até vocês? Um desses filhos, que era sobrinho, que foi minha mãe que adotou, quando ele saiu, minha mãe adotou outra. Eles não conviveram junto como irmãos, né? Então, esse meu irmão foi embora para São Paulo, não conheceu essa minha outra irmã. Com 18 anos, essa minha irmã foi para São Paulo e se conheceram lá. Olha, né? E que casaram. História, hein? História hoje de estão novela. casados. Hoje são casados. Mas aí, a sua mãe já tinha tantos filhos, como é que foi? Isso era um coração gigante de acolher, não, cabe mais um. Assim, a gente tem aquele ditado popular, né, que basta aumentar a água do feijão, todo mundo passa. E é assim, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? E até eu fico brincando. Se eu for reeleito, vamos trabalhar no 5º. Né? E é bom, família grande. Quem conviveu com família grande sabe como lidar. É o Paulo, tem o Pedro, tem a Ana Júlia. Como é que é o nome do mais velho? É o Paulo Nadson, né? Hoje vai fazer 16 anos, né? Autista, superdotado. Meu príncipe, Pedro Noah,
é o sapeca da família, né? Tem 12 anos, está aqui comigo hoje, quis vir trabalhar com o papai. E tem a Ana Júlia, de 1 aninho, né? E tem o Rian, que é meu enteado, né? Também de 11 anos. O Rian e no caso, é o Pedro, qual que é que você falou que é o mais novo? É o Noah. O Noah. E tem a Julinha de 1 ano, né? E eles são bem parecidos, assim, eu vi as fotos pelo Instagram. São a mesma idade. Os dois têm 11 anos, né? Ficaram bem amigos. Muito, né? Poxa, muito, que legal. Muito, um presente, muito, né? Que ele presente ganhou. Um pro outro. Coisa boa. Eu vi também a sua esposa, a Ana. Isso. Ana Vieira. Isso. E assim, foi um presente também na minha vida, a Ana, né? Que a Ana assumiu minha família, meus filhos moram conosco, nossos filhos moram conosco, e ela sabe conduzir muito bem toda a família. Eu vi uma foto que acho que era o aniversário da sua filha, não era? Isso, é. Aí aqui toda a família, isso, o pessoal consegue ver um pouquinho. Olha como eles são parecidos. E aí, o superdotado, então, é o mais velho. É o mais velho. Mas ele é verbal e tudo? É verbal. E como é que tá os Nível estudos 1. dele? Ele está indo agora para o ensino médio, se preparando para o ITA. Olha, que determinado legal. a entrar no ITA. Ele estuda onde agora? No Colégio Militar. Realmente ele já foi bem focado. Ele é disciplinado, focado. E a sua esposa é uma grande parceira, pelo que eu vejo. Muito. Hoje, na realidade, ela coordena o Instituto, né? Ela que leva todo o Instituto para frente. Eu acho que depois que ela entrou, deu uma ampliada assim, de 100%. Eu até falo que o Instituto tem antes e depois de Ana Vieira, né? Quando ela entrou, ela deu outra cara feminina. E bem feminina. A gente entrou para ver o Instagram, sempre eu faço isso. Falei, nossa, como a esposa do vereador é bonita, muito bonita mesmo. E essa parceria, então, trazendo bons frutos, não só na vida pessoal, que tem uma família, conforme Deus manda aí, né, os frutos e tudo, mas também nessa parte social. É verdade. Ela pensa em política, de repente, ou não é o campo dela? Não é. Que é a esposa dele, para quem está curioso para ver. É linda. Não, na realidade ela é apaixonada já pelo social, ela não tem nenhuma pretensão política, mas me apoia de todas as maneiras, né? Ontem nós estivemos aqui na Câmara Municipal até meia-noite e meio. Claro, eu sempre ligava, se estava tudo bem, se eu já estava indo, né? Mas apoia muito o trabalho, até porque ela entende que através do nosso mandato, o Instituto, o trabalho social teve uma crescente enorme para o Grande Bom Jardim. Tanto que não foi eu que me dei esse jargão, esse título, mas hoje nos chamam lá na periferia, lá no Bom Jardim, no Esperança, como vereador do social. Eu vi aqui, ó. É assim que a gente trabalha. Inclusive, pessoal, é o seguinte, quem estiver assistindo, depois também se colocar nas redes sociais, enfim, vai ter uma jogada. @professor Enilson, tudo junto, vai ficar assim, né? Renilson no final. Isso. Então, @professor Enilson. E aí, o vereador do social com milhares de famílias e vidas transformadas. É um orgulho muito grande, né? E os pais devem ficar como? Seus pais. Minha mãe, em relação à política, minha mãe nunca foi muito a favor, porque ela achava que era uma exposição muito grande. Tem medo do que pode ocasionar. E meu pai, ele sempre apoia. Todos os nossos projetos, todos os filhos, meu pai sempre apoiou. Inclusive vice-líder do governo nessa parceria. Não sei como é que está agora, mas teve também essa, né? Tivemos. No primeiro biênio, uma parceria, também fui muito feliz, eu tenho uma parceria com o prefeito Sarto desde 2016, ele ainda é deputado. Devo muito a ele o desenvolvimento das minhas creches. Então, eu digo que eu tive muita sorte, né? Primeiro, ganhei um mandato. Segundo, o meu líder político veio a ser prefeito. Então, aumentou essa parceria. Me convidou para ser vice-líder do primeiro biênio, fui vice-líder ajudando o governo. Tive que sair da vice-liderança para poder assumir a comissão de orçamento, que é uma comissão bem complexa, né? Anteontem tive que assinar 620 pareceres. Então, não dava para conciliar a liderança com a comissão. Mas estamos aí fazendo um trabalho em parceria com o prefeito Sarto. A gente costuma perguntar um pouco sobre a vida pessoal e, nesse sentido, como é que fica o dia a dia, a rotina? O que é que faz quando não está trabalhando? Bem, na semana, por isso que eu digo que a Ana é uma grande parceira, na semana eu não tenho horário. Eu saio de casa às 7h30 da manhã, volto 6, 7, 8, às vezes 10 horas da noite. Porém, o final de semana eu reservo para a família. Aí eu não posso negar os pedidos que a rainha faz, né? Se ela quiser sair, jantar, viajar, eu tenho que estar disposto, já que ela se sacrifica tanto na semana,
né? Então, o final de semana fica por conta dela. Então, e o que, que ela gosta de fazer? O que, que vocês gostam de fazer juntos? Por ela, eu não pisava nem em casa, a gente não pisava nem em casa no final de semana, era viajando. Né? Ela já tem mala pronta. Aí eu tenho que dar uma freada. Não, em vez de viajar, vamos para um canto assim, mas ela é apaixonada por viagem, né? Aqui pelo Ceará mesmo? Pertinho, né? Às vezes é passar um final de semana numa praia, né? Ela gosta muito do Trairi, ou numa serra, Guaramiranga. A gente aí aluga uma pousada, tudo isso, vai com a família. Né? E essa ideia de fazer uma nova faculdade veio como, assim? Foi uma situação meio que engraçada. Ao sair da faculdade de filosofia, eu acabei emendando ali na faculdade de História. Então, sou filósofo, sou historiador e comecei a dar aula em cursinhos. Eu também sou servidor público, sou policial militar. Né? E existe uma cultura no meio policial de que, quando eles vão estudar, vão fazer direito. E eu entrei na faculdade de Direito. Só que o policial não pode advogar. Eu disse, poxa, é uma faculdade que não vai me dar um retorno financeiro. Então, foi logo quando eu fazia na antiga FIC. Sim. Foi logo quando a FIC foi vendida para a Estácio e teve um vestibular, o primeiro vestibular da Estácio FIC, que era uma lata de leite e R$13. Sendo que nessa promoção da inscrição, os 50 primeiros alunos do vestibular iam ganhar um notebook. E assim, é uma brincadeira que a gente faz, não se ofenda o advogado nem estudante de direito. A gente brinca, né? Se o estudante de direito, se ele souber a metade do que acha que ele sabe, ele já é muita coisa, né? Porque o estudante de direito se acha. E a gente da faculdade, eu era do Centro Acadêmico de Direito, pai, vamos fazer esse vestibular para ganhar os notebooks, né? Olha aí. E eu me inscrevi. Só que os 10 primeiros, além do notebook, ganhava uma bolsa. Né? Ganhava uma bolsa. Os 5 primeiros, bolsa integral, e do 6º ao 10º, de 50%. E eu tive a felicidade de ficar em terceiro lugar geral no vestibular da FIC. E ganhei uma bolsa. Só que eu não estava desgostoso com o direito, não queria mais direito, então eu fui lá olhar os cursos que a Estácio oferecia. Aí fiquei em dúvida, isso para qualquer lugar do Brasil. Aí eu fiquei em dúvida entre medicina na FMJ e fiquei em dúvida entre fisioterapia, que eu gostava muito do esporte também, aqui em Fortaleza. Né? Então, não dava para ir para a FMJ, porque foi logo com meu primeiro filho tinha nascido, tinha meses, então eu optei para fisioterapia. Né? Então, hoje eu sou formado em fisioterapia. Gostou? Bastante. Eu já trabalhei, me formei na sexta, na segunda-feira estava trabalhando no Hospital Geral de Fortaleza. Olha isso. Porque, passei 10 anos lá. A filosofia e a história ficam mais num campo ali, pesquisa, né? A aula, mais isolado. Isso. E a fisioterapia, ela chega junto, ela pega na pessoa, ela Exatamente. tem um contato humano, então é muito diferente. É bem diferente. E o engraçado de tudo isso, né, é que eu atuava eu não deixei nenhuma atividade para ir para outra. Eu estou pensando como foi isso, né? Como então, é que é isso? Eu dava aula e cursinho, tirava meus plantões da polícia e tirava meus plantões no Hospital Geral de Fortaleza. Né? Dormia bem pouquinho. Não sou o pai do Cris, mas eu tinha 3 empregos, né? Ali trabalhava demais, eu passava 48 horas trabalhando direto. Né? Aí foi quando, no cursinho, foi quando mudou o Enem. O Enem, ele era, se eu não me engano, não lembro muito bem, ele era 93 questões e passou a 180. E eu dava aula no cursinho. E o coordenador pediu para a gente fazer esse primeiro Enem da modificação. Eu dava aula de história, para a gente ver como era a prova, né? Eu queria que os professores fizessem para vocês sentirem a prova. E o cursinho nos inscreveu no Enem. E eu fui fazer o Enem, a prova de humanas era no primeiro dia do Enem. Eu fui lá, fiz a prova de história, claro, mas como estava lá, fiz as outras. Né? Estou aqui mesmo a fazer as outras, né? Para testar meu conhecimento. Fiz a primeiro dia de prova, cheguei em casa, fui olhar o gabarito preliminar, fui muito bem. Eu disse, cara, foi muito bem. Eu vou semana que vem, que era um final de semana e no outro. No outro final de semana eu fui fazer a prova e tirei o gabarito, muito bem. Rapaz, fui muito bem. Então, vou fazer outro curso. Aí eu fui para me inscrever sempre quis fazer odontologia, né? E também da saúde, eu ia pular para odontologia, me inscrevi em odontologia na Universidade Federal e fomos aprovados aí em odontologia. E a odonto, ela é bem puxada, são muitas disciplinas. Bastante. Clínicas. Isso. Então... Fiz 8 semestres, infelizmente tive que trancar, foi quando eu ganhei para vereador, mas já estou nos projetos aí para voltar, se Deus quiser, após a reeleição, se Deus permitir que a gente retorne a casa, já é um projeto já concretizado, a gente como pré-candidato,
Se eu voltar, eu digo que a minha primeira ação após a reeleição é retornar para a odontologia para terminar esses 2 semestres. E pensa, então, nessa continuidade dentro da política? Como é que hoje imagina um futuro próximo? Olha, realmente o meu mandato ele é popular e participativo. É notório o crescimento das nossas comunidades do Grande Bom Jardim com a representação. E hoje o Bom Jardim tem 3 vereadores, 4 vereadores assumidos hoje, né? Nós temos aí o Didi Mangueira, que está hoje na casa, nós temos o Didi Maravilha, que está na casa, temos o Marcelo Lemos e temos o nosso mandato. E incrível como é palpável o crescimento social com o mandato, não só para Fortaleza, mas muitas vezes para o bairro que ele representa de uma maneira mais forte. E eu consegui modificar muita coisa que me incomodava. Alguns projetos nossos que o prefeito aceitou, como a entrada do Bom Jardim, que a gente já passava vergonha na entrada, porque era lixo, era mato, era escuro, e a entrada do Bom Jardim está sendo transformada. Foi o meu primeiro projeto aqui na casa, e meu primeiro pedido ao prefeito, e está sendo concluído. É transformar o estádio do Bom Jardim num complexo esportivo. As ruas hoje, tem muita rua ainda, até de chão batido ainda lá, mas já está vindo os projetos de poligonais para urbanizar todas essas áreas. Então é importante a periferia ter uma representação. E eu estou satisfeito e a resposta da comunidade é muito positiva para o trabalho que eu estou fazendo. Não sei se eu pensaria num 3º mandato, isso eu não sei, até porque também, mas eu penso num 2º, para ter esses 8 anos de trabalho, né? Para ter esses 8 anos de trabalho mais intenso pelas nossas comunidades, pelas periferias. Sabe o que eu estava pensando? Falou da Crisma, né? E aí eu não perguntei, ainda é da Igreja Católica? Tem algum tipo de envolvimento com religião ou crença? Como é que é para alimentar essa fé? Hoje eu passei muito tempo na igreja, militando na Renovação Carismática Católica, né? Mas chegou um ponto que eu tive que optar entre a militância religiosa e a militância social, que elas acabam tendo um ponto de intersecção, que é o bem ao próximo. Hoje eu não sou atuante, não sou militante da fé, né? Apesar de ser uma pessoa de fé, não sou militante da fé por conta do trabalho social. Não deu para comungar ou conjugar o trabalho social com o trabalho religioso. Eu entendo isso, me esbarro muitas vezes também nessa questão, até como filósofo, acho que passa por aí, né? Porque o tempo que às vezes estão dedicados ali à oração e aos grupos, que são muitos, né? São muitos compromissos quando se faz parte de grupo. E aí às vezes a gente pensa, poxa, eu queria estar ajudando aqui, eu não consigo tempo. Aí vai pelo talento, ou seja, não é que um seja mais importante do que o outro, mas vai pelo talento, o dom de cada um. Então, eu acho que o meu talento, o meu dom é servir, é estar na sociedade, é estar na comunidade. Sim. Como outros que se pregar, louvar, agregar pessoas numa igreja, que ele deva fazer esse trabalho. Mas eu acho que o meu chamado principal era trabalhar com o social. Por isso eu não consegui mais, apesar de ser um homem de fé. Vai para a igreja, para a missa, quando consegue também, sempre, né? Às vezes. Aos domingos. Poderia ir mais. Minha esposa briga muito com isso. Poderia ir mais, mas realmente eu coloco o social em primeiro lugar em relação à instituição da fé. Sim. A fé, quando eu falo instituição da fé, não é Deus. Eu falo instituição da fé, a instituição igreja. Né? Então, eu acabo me dedicando mais ao social. E esporte, consegue fazer alguma coisa? Acho que não, né? Nesse tempo está apertado. Eu fui uma pessoa que vivi o esporte a minha vida inteira. Né? Eu joguei muito futebol, fui muito das artes marciais, fui professor de capoeira, né? Mas hoje nunca consegui passar de 75 quilos a minha vida inteira, mas a política traz esse mal. Eu estou com 93 quilos e não estou conseguindo baixar. Mentira, foi mesmo, quase 20 quilos. Onde muitos emagrecem na campanha, eu engordei. De 2020 para cá, que eu pesava 78, 79, hoje eu estou com 93 quilos. Aí a outra coisa que tem que fazer também é a atividade. Tem que fazer. Mas sabe o que é? Mas assim, a culpa é do povo. Vou dizer porque que a culpa é do povo. Um cafezinho Toda aqui, visita é um cafezinho.
E é uma desfeita, você não tem, né? É uma coisa, você não pode negar um cafezinho, né? Então a culpa hoje de eu estar acima do peso é do povo. Agora vai ter que ser bolo, ó, com farinha integral, viu? Não, gente, brincando, faz parte. Agora, então, não está conseguindo, né, fazer a atividade, mas de repente organizando melhor a vida. Verdade. O que é a comida, assim, o prato que realmente faz você perder a linha? Poxa vida, assim, como eu disse, meus pais que são do interior, e eu tive, apesar de ser em Fortaleza, mas a minha vivência foi toda interiorana, tudo que eu gosto é aquilo que mais faz mal e engorda. É panelada, é buchada, sabe? Eu, todo domingo, você quer comer uma paneladinha, é só passar na casa do meu pai. Olha aí. Todo domingo, é sagrado. Eu levo panelada para os meus irmãos. A panelada do seu Valdemar. Todo domingo. Olha só. E ele tem 80 e poucos anos. 83. E ele 83. Ele faz. Faz, às vezes eu levo. Às vezes eu digo, não, papai, leva, faz não que eu tô levando. Né? E meu pai, assim, mãe, desculpa, mas meu pai cozinha muito bem, sabe? E aí você deve cozinhar também. Eu cozinho algumas coisas. A minha panelada é excelente. Olha aí. Quando leva, você que faz? Quando leva, você que faz. Gente, olha isso. Que legal. Bom, vereador, acho que a gente conseguiu fechar pelo menos um tempo aí bom de 30 e poucos minutos. Foi ótimo. Sei que a gente está no final aí de um tempo de votações, muitas coisas na casa, então liberar aqui o senhor. Muito obrigada, tá certo, por ter vindo participar, que as pessoas puderam conhecer mais, né? Quem é essa pessoa aí que a gente vê na tribuna, mas às vezes não conhece a história. Um prazer. E eu quero só registrar, né, apesar de a gente ter passado essa meia hora que foi gostoso até para desopilar, nós estamos aí na correria aí da Comissão de Orçamento, onde nós vamos aprovar, se Deus quiser, hoje, o maior orçamento da história de Fortaleza. O que é isso? É um reflexo para todas as áreas de atuação para o povo. Né? Ou seja, é a melhoria da educação, mais ainda, nós estamos aumentando os patamares nacional, a melhoria da saúde, da infraestrutura. Então, para vocês terem ideia, são mais de 13 bilhões e nós estaremos aprovando, se Deus quiser, hoje ou mais tardar amanhã, para estar disponível para os investimentos para o ano que vem. Ótimo. Obrigada mais uma vez. Eu um que prazer. Agradeço, Poliana. Obrigado a todos da técnica. E você aí, então, pode assistir aqui com a gente na TV Câmara Fortaleza, mas se quer conferir algum trecho específico, vai lá no YouTube, CMFO. Tem, inclusive, todos os podcasts, né? Todos os entrevistados que passaram aqui, conversaram com a gente. Vai lá, clica, curte, comenta, compartilha, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.